sejam funções f e g, de tal modo que os domínios e contradomínios dessas funções sejam representados conforme a figura aqui. Então a gente tem a função f, e a função g, e aqui a gente está admitindo que o domínio da g ele tem uma interseção não nula com o contradomínio da função g. Aqui estaria essa interseção. Vamos assumir ainda que a imagem da função f corresponda a essa parte aqui. Essa aqui imagem da f. Então a gente está vendo que a imagem da f, que é esse conjunto marcado aqui, ele tem uma interseção com o domínio da g, que é o conjunto C marcado aqui. Então aqui eu vou marcar isso aqui. Então a imagem da f é esse conjunto, e aqui a gente tem uma interseção. Então agora a gente imagina o seguinte, vamos pegar um elemento x, aqui no domínio da função f. Suponha que esse x, a imagem dele pela f, ele me dê um elemento aqui, y. Então a f faz essa associação de x para y. Agora a g, ela é definida nesse conjunto C. Então, em particular, eu não posso atuar a g nesse elemento y, porque o y ele não está no domínio da C. Agora, se eu tiver um outro elemento aqui, vou chamar esse aqui de x'. Esse elemento x', a f, vamos admitir que a f associa a ele um elemento, vamos escrever assim, y'. Então, esse x' que está no domínio da função f, a f agora, ela associa a esse elemento um elemento que está nessa interseção da imagem da f com domínio da função g. Então agora eu posso atuar a g nesse elemento y', porque esse y' está no domínio da g. Então a gente pode, pela g, associar ao y' um elemento, vamos chamá-lo de z, que estaria na imagem da função g. Então aqui a gente nota o seguinte, eu posso calcular a g na f de x', porque f de x' é y', y' pertence ao domínio da função g. Agora, eu não posso calcular a g da f de x. Ela não existe. Por quê? Porque a f de x me dá esse valor y aqui. E nesse caso, o y ele não pertence ao domínio da função g. Então a gente nota o seguinte, se a gente quiser construir algo do tipo g composto com a f, essa função g composta com a f, que a gente já vai definir formalmente, ela necessariamente tem que atuar num elemento x que está na interseção da imagem da f
com o domínio da função g. Então essa é a condição fundamental para que a gente possa definir o que vem a ser a composta de uma função. É o que a gente vai fazer a seguir. Sejam funções f de a em b e g de c em d, tal que a imagem da f tenha uma interseção não vazia com o domínio da g. Definimos a função composta g composta com a f, denotada por esse símbolo, como sendo uma nova função, tendo por regra g composta com a f calculada em x, por definição, é a g calculada na f de x, sendo o domínio da composta um subconjunto do domínio da f. Aqui, para entender o porquê do domínio da composta ser um subconjunto do domínio da f, a gente volta àquela representação da função fg em termos de diagramas. Então, ao conjunto A, B, C e D, aqui a gente tem a função f e a função g. Então, se a gente considerar um elemento x aqui, suponha que esse x é levado pela função f nesse elemento f de x dessa região aqui. Então, a gente assume que a x é levada pela f nessa região, que pelo desenho fica claro que está no domínio da g. Então você pode, a seguir, atuar com a g e obter o valor g da f de x. Então a composta é como se fosse uma associação vindo do conjunto A até o conjunto D. Pega esse x e associa um novo elemento, que é o g calculado em f de x. Agora, o domínio dessa função composta g com f, ele não é necessariamente todo o domínio da função f, ou seja, ele não é todo o conjunto A, porque pode existir um elemento, vamos chamar aqui de w, tal que a f joga esse w, vamos dizer, em algo aqui. Ora, esse f de w, a gente está vendo, ele não está no domínio da g. Logo, eu não posso atuar a g em f de w. Então, x e w estão no domínio da f. Contudo, o que define o domínio da composta não é todo o domínio da f. Então é por isso que o domínio da composta, em geral, é um subconjunto do domínio da f, podendo, em alguns casos, coincidir com o domínio da função f. Esse exemplo pede calcular a composta g com f. Então a regra que define essa função composta, nesse caso, é obtida, por definição, calculando a g na f de x. Agora, a g associa a x 2x menos 3. Então, se no lugar do x a variável é f de x, então, no lugar de 2x menos 3, obviamente fica 2f
f de x menos 3. Então, x, 2x menos 3. Se aqui é f de x, fica 2f de x menos 3. Mas f de x é raiz de x. Então, a gente obtém que a composta tem essa lei. Agora, a gente olha a lei que define essa composta. Para um x, g composta com f associa o valor 2 raiz de x menos 3. Para que a gente consiga definir essa quantidade, basicamente a gente tem que ser capaz de definir a raiz de x. Então isso aqui implica que x tem que ser maior ou igual que zero. Para que possamos definir a quantidade 2 raiz de x menos 3. Agora, a gente nota que o domínio da composta sempre tem que estar contido no domínio da f. Essa condição aqui, a princípio, nos dá o intervalo 0, infinito. Agora, será que 0 infinito realmente é o domínio dessa função composta, g com f? Para que isso possa ser identificado, é preciso que o intervalo fechado em 0, infinito, esteja contínuo no domínio da f. Mas o domínio da f, realmente, sendo aqui fechado em 0, infinito, isso aqui permite que a gente tome como domínio da composta o próprio domínio da f, ou seja, o domínio da composta, a princípio determinado por essa regra aqui como sendo intervalo fechado 0 infinito, está contido no domínio da f, que também é um intervalo fechado 0 infinito. Na verdade aqui ele coincide com o próprio domínio da f, então essa condição da inclusão está satisfeita, então eu posso tomar como o domínio da composta esse intervalo que a gente tinha obtido aqui.